Olá, amigos, amigas, muito bem-vindos. Nós estamos encarnados como homens, como mulheres, mas e os espíritos, eles têm sexo? Vamos ver o que escreve Allan Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1866, num artigo intitulado As Mulheres Têm uma Alma? E aí Kardec escreve que no passado a mulher era considerada um instrumento de prazeres dos homens. E aí surgiu esse preconceito de inferioridade, né? De que a mulher é moralmente inferior ao homem, e isso então teria como consequência a sua inferioridade legal, né? Não podendo votar, não podendo trabalhar fora. E Allan Kardec escreve: por muito tempo elas aceitaram essa escravização como uma causa natural. Tanto é poderoso o império do hábito. E aí, no século XIX, né, esse artigo foi escrito no século XIX, a mulher já era considerada emancipada moralmente, mas não legalmente, no século XIX. E Allan Kardec cita o caso da jovem que se bacharelou numa faculdade lá na França, Montpellier, e os professores, o reitor, discutiam se ela teria alma ou não e, consequentemente, se ela poderia receber o diploma ou não. E Allan Kardec faz uma pergunta para a gente refletir. A igualdade de direito social entre homens e mulheres é um direito natural ou uma concessão feita pelos homens? E também outra pergunta de Kardec: Deus fez almas inferiores? Por exemplo, a mulher seria uma alma inferior em relação ao homem? E Kardec responde que as desigualdades sociais e de direitos entre homens e mulheres provêm da ignorância e da força bruta, mas que desaparecerão com o progresso, com o reino de justiça. E os espíritos superiores ensinaram que os espíritos lá na pátria espiritual, né, não têm sexo. As afeições que unem os espíritos nada têm de carnal. Por isso são mais duráveis, existe uma simpatia real e os sexos só existem no organismo. E é necessária, né, esse sexo é necessário para a reprodução dos seres materiais, para as crianças nascerem, né? No entanto, no plano espiritual não nascem crianças. E mais, o espírito ora reencarna no sexo masculino, ora no sexo feminino, para cumprir diferentes papéis, passar por diferentes provas, cumprir diferentes deveres. E homem e mulher se completam. O corpo físico influencia o espírito. O caráter, né, se modifica segundo as circunstâncias, as necessidades. E continua escrevendo o mestre de Lyon. Essa influência, né, de, por exemplo, estar encarnado como homem ou como mulher, não se apaga após o desencarne, logo após o desencarne. Não se perde instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. E também pode acontecer que um espírito esteja reencarnando muitas vezes no mesmo sexo, e aí ele conserva lá no plano espiritual o caráter de homem. Se há muitas encarnações ele, né, esteve como homem, ou o caráter de mulher se reencarnou muitas vezes como mulher. Mas conforme o espírito evolui, o seu perispírito, esse corpo energético intermediário entre o espírito e o corpo físico, conforme o espírito evolui, o perispírito vai se desmaterializando e a influência da matéria vai se apagando. Com isso,
também vai se apagando o caráter dos sexos. E os espíritos que se apresentam a nós, né, pela vidência, pela materialização, eles se apresentam como homens ou como mulheres para nos lembrar da sua existência passada, da forma como os conhecemos. E ao reencarnar, o espírito trará para a nova encarnação os seus gostos, suas tendências, o caráter inerente ao sexo que ele acaba de deixar. E escreve Kardec: assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres ao mudarem de sexo de uma encarnação para outra. Então, né, um homem mais efeminado, uma mulher mais masculinizada. E continua Kardec: não existe, pois, diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material que se aniquila na morte do corpo. Mas quanto ao espírito, quanto à alma, ao ser essencial, imperecível, a diferença entre homem e mulher não existe, uma vez que não há duas espécies de alma. Deus deu a todos o mesmo princípio e com isso fundou a verdadeira igualdade. E olha o que escreve Kardec. O Espiritismo, ele escreveu no século XIX, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Amigos queridos, agradeço muito a todos que nos acompanham e até a próxima.